Se o Savitar realmente tivesse matado a Iris lá na terceira temporada, eu tenho certeza que a série não tinha ficado ruim do jeito que ficou. A culpa é da Iris, os roteiristas tinham que ter matado ela, igual fizeram com a Laurel em Arrow. É complicado. Isso é o que muitos fãs de The Flash falam até hoje sobre a terceira temporada, de que o Savitar realmente tinha que ter matado a Iris, cara. E bom, a gente teve um spoiler do que aconteceria na 10ª temporada da série durante a terceira, né, quando o Barry viaja lá pra 2024. Mas aí, o que aconteceria na série ao longo de todas as temporadas se a Iris tivesse morrido ali? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu decidi mapear toda essa linha do tempo onde a Iris morre pra ver se a gente consegue descobrir se a série realmente teria se tornado melhor ou não. O que teria acontecido com The Flash? Pode acreditar que eu tô me fazendo a mesma pergunta. Será que teríamos temporadas melhores? Vamos falar sobre isso, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E nesse vídeo eu decidi dar uma de Barry Allen e voltar no tempo. E a partir dali, eu quis criar uma linha do tempo alternativa, na qual a Iris realmente tivesse morrido na terceira temporada. Pra quê? Pra gente ver como seria essa linha do tempo. Vamos dar uma de vigia aqui. Pegar o multiverso da DC e mapear toda essa linha do tempo. Porque nós tivemos algumas informações que foram soltadas por eles ali ao longo dos episódios da terceira, e quando a gente une com os acontecimentos da linha do tempo principal da série, dá pra descobrir o que aconteceria. Por quê? Vamos voltar lá pra terceira temporada. Quando o Savitar aparece, ele diz que eles criaram ali no Star Labs o chip inibidor pra lutar contra o Devol, né, o inibidor cerebral. Então, na linha do tempo que a Iris morre, eles lutaram contra o Devol também. O que a gente percebe? Que lá em 2024, o Barry do cabelo grande conta que em 2021 foi quando ele derrotou o Savitar de uma vez por todas. E que ele passou vários anos lutando contra o Savitar, desde 2017 até 2021. 2021 foi ano de qual temporada? Da 7ª temporada, né? Então tá vendo? Dá pra gente juntar as coisas, cara. Tá? Mano, eu adorei fazer esse vídeo aqui. E vamos lá, vamos para a 4ª temporada. O que teria acontecido, né? A gente tem que ter em mente que se o Savitar tivesse matado a Iris no final da terceira, o Barry teria que ficar preso lá na Força de Aceleração do mesmo jeito. Só que ele iria muito mais triste, cara, porque a Iris tinha morrido. Então a gente veria o Barry no estado de espírito completamente diferente do que ele tava, por exemplo, né? No final da terceira, ele foi de bom grado, porque ele tinha conseguido salvar a Iris, vencer o Savitar. Ele foi realmente pra deixar a família dele de boa. Então ele meio que se sacrificou, né? Mas ele também iria preso nessa linha do tempo, só que num contexto completamente diferente. E aí, na 4ª temporada, iria acontecer praticamente a mesma coisa, porque nessa linha do tempo a gente vê que o Cisco perde as mãos. Só que ele cria mãos mecânicas ali. E o Devol já tava com o plano de criar o cérebro dele lá e dominar o mundo, criar iluminismo, desde a 1ª temporada, entendeu? Então, ele ganhou os poderes na primeira, né? Então o Devol iria acontecer da mesma forma. E o Devol também seria o responsável por tirar o Flash da Speed Force nessa outra linha do tempo. E nesta outra linha do tempo, também o Cisco criou aquele novo traje, que inclusive a gente vê o Barry 2024 usando, enquanto o Barry estava preso, só que ele criou com as mãos mecânicas, né? O Cisco ainda fazia parte do time Flash. Só que a gente viu que naquela linha do tempo, a Nevasca foi presa, o Julian Albert saiu do Star Labs também pra monitorar a Nevasca lá na prisão e tal, e o HR foi virar vendedor de livros. Então o Cisco tava ali no Star Labs sozinho, né, porque não tinha mais Caitlyn com ele. Mas aí ele cria a esfera, manipulado pelo Devol, e traz o Flash. E aí o Devol também iria criar outros meta-humanos da mesma forma, iria ter todo o plano dele ali, só que o Flash provavelmente venceria ele de uma forma diferente. Por quê? O Flash voltaria também com a personalidade completamente diferente, né? A gente viu quando ele saiu da Speed Force, o que fez ele deixar de ficar louco, né? De trazer ali a consciência dele de volta, foi a Iris. A Iris é o para-raio dele, né? Ele tava na cela lá doidão, fazendo as contas, aqueles códigos e tal. E aí, quando a Iris é sequestrada pelo Devol, aí é que ele volta à consciência normal e aí volta a ser o Barry. Talvez nessa linha do tempo, ele não tenha voltado, porque ele não tinha mais a Iris, né? Ele tava num estado completamente depressivo, a Iris tinha morrido. Nesse meio tempo da 4ª temporada também, onde ele luta contra o Devol e o Devol vai matando essas pessoas, pode ser que ele tenha tido algumas lutas contra o Savitar também, porque o Savitar ainda estava solto. Então era um Barry que não tinha mais o time Flash, tinha abandonado o Joe West completamente. O Wally West não poderia ajudar ele, porque o Wally West tinha ficado paraplégico, né, por conta da luta contra o Savitar, e ficou assustado também com o que ele viu, né, ele teve uma paralisia total e o Joe foi cuidar dele. Então o Barry não tinha o Joe, não tinha a Caitlyn, não tinha a Iris e não tinha o Wells, ele tinha só o Cisco, e o Cisco tinha vontade de ir trabalhar com o Barry como Flash, porque ele mostrou isso lá em 2024 também durante a terceira temporada. E aí, como que o Barry derrotaria o Devol nessa linha do tempo? Provavelmente de uma maneira muito menos amigável, porque ele já tinha perdido tudo, ele não tinha mais ninguém, ele não tinha com quem se aconselhar, ele tava com a dor da Iris e tal. Então ele pode ter parado o Devol de uma forma até mais violenta. A gente não sabia se aquele Flash ainda mantinha o código de não matar as pessoas, ou se ele não tava nem aí, se ele matava mesmo, entendeu?
gente não sabia, porque foi o que ele fez com o Savitar, inclusive, né? Ele disse que derrotou o Savitar de uma vez por todas, porque ele queria parar o Savitar ali. Isso aconteceu em 2018. Outra coisa que teve diferente também é que nessa linha do tempo a Nora não veio ajudar ele, porque a Nora não existia, a Iris morreu, então ele não tinha filha no futuro. Então quando se ele fosse dar aquele soco, por exemplo, pra destruir o satélite do Devol, que iria criar o iluminismo, ele morreria, porque não teria a Nora pra ajudar. Só que como ele não morreu, ele tá vivo, pode ser que o Devol nem tenha chegado a criar aquele satélite, ele tenha parado de uma forma que a gente nem imagina, sabe? É basicamente o que aconteceu com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né, no No Way Home, onde a Gwen morre, essa linha do tempo é a linha do tempo canônica, ele fala, pô, cara, eu fiquei em depressão, eu parei de segurar a força contra os bandidos, então pode ser até que aquele Homem-Aranha do Andrew tenha matado também. Eu acredito que essa versão do Barry, da linha do tempo que a Iris morre, continuou da mesma forma. E aí, cara, a gente sabe que a quinta temporada seria completamente diferente, porque não tinha a Nora, então a Nora não voltaria no tempo pra mudar a linha do tempo. Mas o Cicada poderia existir, porque o Cicada é um resultado da luta contra o Devol, né? O satélite do Devol cai com toda aquela matéria escura e cria a adaga dele. Então pode ser que o Cicada realmente tenha existido, lutado contra os meta-humanos e tal. O Flash Reverso pode ter participação nisso, mas a linha do tempo não foi alterada, porque ele não teve crise nas infinitas terras e tal, né? Enfim, a história ali é completamente diferente. E imagino de novo mais lutas contra o Savitar, devem ter acontecido também, do Barry buscando descobrir quem era o Savitar, porque talvez aquele Barry dessa linha do tempo não descobriu, né? O Barry da linha do tempo da série descobriu e isso foi fundamental pra ele vencer o Savitar. Mas nessa linha do tempo que a Iris morre, não se sabe se ele descobriu. Pode ser que tenha descoberto, pode ser que não. E aí, mais lutas contra o Savitar, lutas contra os meta-humanos criados no final da batalha contra o Devol, que pode ter liberado mais matéria escura e criado mais meta-humanos também. Mas aí não teve a Iris pra falar, você não é o Flash, Barry, nós somos, tá ligado? E não teve um monte de coisa a partir da quinta também, né? As histórias dos crossovers podem ter acontecido, porque são coisas de outros universos, né? Como o Crise na Terra X, o Elseworlds pode ter acontecido também. Mas, como o Flash Reverso não alterou a linha do tempo, a crise não veio pra 2019. Entendeu? Então 2020, a sexta temporada, também não teria aquela trama da crise. Ela poderia sim ter o Bloodwork, porque é uma história completamente original ali, né? Só que aí a abordagem com o Bloodwork pode ter sido completamente diferente também, porque o Barry não tinha mais essa história de ter medo de morrer, porque ele tinha perdido toda a família. Ele não tinha uma filha no futuro, que é o que o Bloodwork queria usar pra chantagear ele. Não teria a crise também, que não veio pra 2019. E nós estamos aí em 2020, né? Então neste ponto, ele ainda estava lutando contra o Savitar. E a partir dali, cara, os vilões que aparecem também são completamente diferentes, porque não são consequências dos acontecimentos a partir da terceira. Então, quanto mais distante você vai ficando, mais diferente a linha do tempo fica, né? Então a gente não sabe se esses vilões também seriam os mesmos. A gente tem também aquele vilão de fogo que veio lá da primeira temporada. Tem o flautista também. Só que a história do Godspeed, por exemplo, ela não aconteceria, porque o Godspeed, ele vem do futuro, numa linha do tempo, onde a Nora lutou contra ele, entendeu? Então, como é que ele ia voltar pro passado? Se não tinha Museu do Flash, não teve a Iris pra criar o Museu do Flash. Só que o futuro já é totalmente diferente, tá ligado? Porque quem cria todo esse legado do Flash no futuro é a Iris, né? Ela cria o Museu do Flash, faz todo o marketing lá, transforma o Starlabs numa empresa. Mas sem ela, o Starlabs estava abandonado. Então, não tinha filhos do Flash no futuro, não tinha Museu do Flash. Então, como é que ia ter Nora voltando no tempo, Godspeed voltando no tempo? O legado do Flash pode ter simplesmente desaparecido, né? Porque o Barry já não era mais o Flash. Ele já não atuava mais como um herói. O maior foco dele era derrotar o Savitar. Então a gente nem sabe se ele se importava com o Bloodwork, por exemplo. Talvez não, né? Porque ele veio pela Caitlyn. Então pode ser que o Bloodwork tava lá e ele tava focado em pegar o Savitar só. E aí, lutando contra o Savitar. E em 2021, no ano que acontece a 7ª temporada, é a batalha final dele contra o Savitar. Ele diz ali que ele criou vários resquícios do tempo. Ele tava muito mais rápido por conta de ter ficado preso na Speed Force, né? Aí criou vários resquícios do tempo. Ele ainda tinha aquele traje que o Cisco criou na 4ª, porque ele não destruiu lutando contra o Devol. Tanto é que em 2024 ele tá usando ainda. E ele cria muitos resquícios, e esses resquícios do tempo vão contra o Savitar completamente. E aí o Savitar conta que mata todos esses resquícios, mas ele deixa um vivo, que é o resquício do tempo, que se tornaria ele. Então nessa batalha a gente tem a morte do Savitar. O Barry não quis falar, mas nesse momento ele provavelmente matou o grande vilão, e talvez nesse momento ele tenha descoberto que o Savitar era um resquício dele. E aí esse outro resquício entra na jornada de se tornar o Savitar. Entendeu? Talvez, ó, o que eu imagino que aconteceu nesse momento é que o Barry mata o Savitar original, só que o Savitar conta, ó, tá vendo? Eu deixei aquele lá vivo porque ele vai se tornar o Savitar, entendeu?
E aí o Barry pode até ter tentado deixar ele livre pra ver se ele não vira, tentado convencer ele. E aí ele falou que o Joe rejeitou ele, todo mundo rejeitou e tal. E aí o Barry resolveu prender ele na Speed Force. E aí ele ficou preso na Speed Force toda a eternidade, enlouqueceu e aí voltou a ser o Savitar. Então nesse momento é onde o ciclo se inicia e onde ele meio que acaba, entendeu? E aí a partir daí, cara, a gente vê que o Barry desiste completamente, né? Então a 8ª temporada e a 9ª, que viria em 2022, 2023, elas não aconteceriam, porque o Barry encerra a jornada dele ali, entendeu? O Cisco fica tentando e tal, mas ele não faz mais aparições públicas como o Flash, ele simplesmente perde o sentido da vida, porque ele descobre que ele se tornaria o Savitar, e ele foi quem matou a Iris e tirou tudo dele mesmo, entendeu? Então, talvez ele já tenha derrotado completamente o Flash Reverso também. Não sabemos o que iria acontecer. Só que o que acontece? Em abril de 2024, ele é visitado pelo Flash 2017, de outra linha do tempo. Porque quando ele era mais jovem, ele não viajou pro futuro para descobrir respostas. Ele só foi indo. E aí esse Barry, quando ele viaja pro futuro e tem essas informações, ele meio que cria uma linha ramificada, onde ele volta já sabendo do futuro, sabendo o que ele pode fazer. E por isso ele muda, né? Mas, aí, pelo ponto de vista desse Flash do futuro, ele é visitado pela versão do passado dele e ele volta a ser o Flash, né? Esse Flash mais jovem traz ali o time Flash de volta, se reúne com o Cisco, chama o Julian Albert, Joe, o H.R. Wells e tal, e juntos eles lutam contra os crimes, né? Contra a Peão, o Mestre dos Espelhos e tudo mais. E nessa linha do tempo, a gente nem sabe o que aconteceu com a Evan McCullough, que foi a vilã da segunda parte da 6ª temporada, né? Como não tinha Iris, ela não puxou a Iris pra dentro do espelho e conseguiu se libertar. Então ela ficou presa lá pra sempre. E o Mestre dos Espelhos não morreu, porque era que tinha matado o Mestre dos Espelhos. Então ele continuou sendo o Mestre dos Espelhos. E aí, junto com esse Barry que veio do passado, ele se reconcilia com o Joe, se reconcilia com todo mundo e volta a ser o Flash. Ele volta a fazer aparições públicas e volta a ser um herói, que é o que a Iris iria querer, né? E o que acontece? Lá em 2021, ele precisa criar uma prisão dentro da Speed Force para prender esse resquício que seria o Savitar. Ele se reúne com a física Tracy Brand e ela ajuda ele a criar essa prisão na Speed Force pro Savitar. E depois disso, o Barry prende o Savitar na força de aceleração. E aí ele fica preso, e aí passa a eternidade lá, cria armadura e tal, e aí no futuro se torna o Savitar. Eu imagino muito também esse Savitar mais novo, depois de ouvir tudo aquilo que o velho falou pra ele, que morreu, ele vai e pega a armadura pra ele. Então a armadura do Savitar, ela acaba se tornando aquela máquina do tempo de Dark, né? Que é o paradoxo do viajante no tempo. Por quê? A armadura já existia, porque a armadura tá lá no futuro, aí esse daqui pega, vai pro passado. Aí ele vive, a armadura volta pro futuro. Então a armadura nunca foi criada. É igual a história da máquina do tempo de Dark, né? Porque o viajante no tempo vem, traz a máquina e fala, ó, essa máquina aqui, copia ela, cria igual ela. Aí o cara cria. Aí ela vive lá no futuro, aí lá do futuro o cara traz pro passado. E fala, ó, quando que foi criada de verdade? Não se sabe. A armadura do Savitar é basicamente isso, então. E aí, esse mais jovem pegou a armadura, falou, vou ser o Savitar, já que ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia e tal. E aí, o Barry, vendo que teria que derrotar ele, se une com a Tracy Brand e prende ele na Speed Force. Então foi isso que rolou. E aí esse Barry dá as informações pro Barry do passado. E ele se enche de esperança também e volta a ser um herói. Só que o que aconteceria? Em 2024 viria a crise nas infinitas terras, de qualquer forma. Porque o Jornal do Futuro já dizia isso. Tanto é que, quando ele tava naquela linha do tempo, o que fez ele descobrir que a Iris morreria é que a matéria do desaparecimento dele foi escrita por outra jornalista. Mas a matéria ainda existia. Então no dia 25 de abril de 2024, esse Flash morreu durante a crise nas infinitas terras. Ele correu em volta do canhão de antimatéria e se sacrificou. Não foi o Oliver Queen que morreu. E assim, ele salvou o multiverso. Então, nós veríamos a série do Flash realmente acabando na 10ª temporada de 2024, só que o que aconteceria das temporadas 7 até a 10ª, a gente não sabe. Talvez teriam histórias completamente diferentes, mas nessas temporadas ele não estava em atividade, ele não estava sendo o Flash. Ele volta a ser o Flash poucos meses antes, poucos dias antes, na verdade, dele morrer na crise nas infinitas terras. E é o que nós temos, porque em nenhum momento foi dito que o Barry teria outro par romântico, né? A galera especulou, pô, será que a Perry Spivot não voltaria e ele faria casar com a Perry e tal? Mas esse Barry, aparentemente, nunca quis saber disso, né? Ele entrou numa depressão profunda depois que ele derrota o Savitar, principalmente depois que ele descobre que o Savitar era ele mesmo. E aí ele deixa até de ser um herói. Então, o que ele tava fazendo nessas temporadas aí, ao que tudo indica na própria série, é nada, né? Mas enfim, talvez ele pudesse ter tido a ajuda do Oliver Queen também em alguns momentos, né? Porque como não teve crise em 2019, o Oliver não morreu. Inclusive nessa linha do tempo o Oliver envelhece e tal. Só que o que mostrou pra gente naquele episódio é que o Barry nessa linha do tempo ele afastou todo mundo. Foi por um caminho completamente diferente. Então nem o Joe, que era o pai dele, tava junto com ele, né?
Ele já não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, não tinha mais a ele, descobriu que ele era um vilão. Então ele desistiu de tudo, foi o que rolou. E o único objetivo dele foi derrotar o Savitar. E aí, como dizia lá no jornal também, em 2024, o Flash desaparece na crise. E esta é a linha do tempo de The Flash, caso o Iris West tivesse morrido. Você gostou dessa linha do tempo? Você acha que teria sido melhor pra série? Comenta aqui embaixo, manda pros seus amigos que são fãs de The Flash também, pirar um pouquinho com a gente nessa história de linha do tempo alternativa. E não esquece de clicar no gostei pra receber todos os vídeos, se inscreve aqui também. Eu vou deixar outro vídeo aqui que traz informações sobre The Flash pra você assistir. Tem um ranking que eu fiz, não sei se saiu ainda, mas enfim. Um ranqueando todas as temporadas, cara. Então assiste lá, caso você não tenha visto ainda. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.